Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Amém. Quantos ainda querem ouvir a palavra do Senhor? Glória a Deus. Então abra sua Bíblia comigo no livro de Tiago. Livro de Tiago, capítulo de número 4. Parágrafo de número 8. E também localize aí a Epístola aos Gálatas, capítulo de número 5, verso de número 16. Enquanto você procura aí, eu quero louvar ao nosso Deus, render graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é perfeito, porque Ele é maravilhoso. Quero agradecer ao Senhor pela vida da nossa bispa. Deus abençoe, viu? Obrigado pelo convite. Agradeço muito. E muitos bons pregadores, e a senhora me escolher é uma honra. Que Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus. Deus abençoe também a cooperadora Jaiane, a pastora Helena. Deus abençoe vocês, viu? Que estão cuidando desse culto de uma forma brilhante. Vocês moram no meu coração. Deus abençoe. Muito obrigado, em nome de Jesus. O jejum deu certo, né? Você viu? Quase que eu entreguei, mas fui até o final. Não estava aguentando, mas Jesus é bom. Graças a Deus, amém? Cantora Tawane, Deus abençoe. Ela está por ali, o Maicon está na frente dela. Deus abençoe, obrigado, viu? Por ter aceito o convite, com quem veio com você. Deus abençoe grandemente, obrigado por ter aceito o nosso convite para brilhantar ainda mais essa festa e que Deus continue derramando graça e unção sobre a sua vida, amém? Gente, eu também estou aqui com a minha mãe, pastora Vera, já foi apresentada. Coisa boa, pastora Vera. Ela parece comigo, né, gente? Se eu sou bonita assim, ela é mais bonita? Deus em Cristo Jesus abençoe a vida da minha mãe, pastora Vera. Meu pai não pôde vir, ele chegou e até agora eu não vi ele, né? Ele esqueceu que ele tem filho. Mas eu louvo a Deus pela vida do meu pai também, da minha irmã, Natália. É a minha cara, né? Essa é a minha cara. O pessoal fala que a Natália sou eu de peruca. Deus abençoe. E ela tá com a minha sobrinha mais linda, Letícia. Olha lá, a vovó coruja. A vovó coruja, né? A gente descobriu o sexo esses dias e Deus é muito bom por isso, né? Deus é fiel e a gente fica muito feliz. A gente tá todo mundo lá babando, todo mundo lá muito alegre por tudo que Deus tem feito. Meu cunhado também, Renato, também está aqui com a gente. E é muito bom. A minha esposa eu não vou nem apresentar, né? A Larissa é da casa. Só falta o meu. Pastora, deixa pra lá. Pastora Helena falando que só falta o meu. Mas enfim, né? Queridos, sem perca de tempo, o livro de Tiago, capítulo de número 4, primeiro livro de Tiago, capítulo 4, parágrafo de número 7. Quem encontrou faz o barulho que o diabo detesta. Amém. Diz assim o texto sagrado, eu não quero tomar-lhes tempo. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Verso de número 8, que é o tema. Chegai-vos, pois, a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Amém? Epístola aos Gálatas, capítulo de número 5. Epístola aos Gálatas, capítulo de número 5, parágrafo de número 16. Para não tomar tempo, diz assim o texto. Portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfazeis a vontade da carne, ou as vontades da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, sejam guiados pelo Espírito, já não estáis mais subjugados pela lei. Amém? Você pode se assentar em nome de Jesus. Bom, queridos, eu sei que... Eu sei que o tempo já se avança, a hora já se avança, e eu não quero tomar-lhes tempo, mas eu preciso muito da sua atenção. Eu vou tentar encurtar a mensagem ou a introdução que Deus colocou no meu coração para não ficar algo muito extenso, mas eu digo a vocês que o texto e a mensagem que Deus colocou no meu coração, de fato, vou precisar de alguns minutos para introduzir ao seu coração. Para quem não gosta de introdução bíblica, vai achar um pouco chato,
vai achar um pouco, vai ficar com sono, mas para quem gosta de introdução bíblica, vai ficar comigo. Tenho certeza que Deus tem uma palavra ao nosso coração. Como eu disse a vocês, não se canse, já digo desde antes, não se canse, porque nós iremos mergulhar dentro daquilo que o Senhor colocou ao nosso coração. Amém? Nosso tema, livro de Tiago, capítulo 4, parágrafo de número 8. Com o passar da mensagem, eu vou abrangendo aquilo que o Senhor colocou ao nosso coração. Bom, ninguém que aqui está aqui porque quis estar aqui. Ué, pastor, isso é confuso. Então você quer dizer que Deus, Ele me pegou pelo cabelo da cabeça e me trouxe até aqui? Não. Eu estou dizendo que ninguém aqui percebe a Deus, a não ser que Ele queira ser percebido. E isso é um fenômeno gracioso da parte de Deus. Ninguém pode dar o primeiro passo para Deus, porque isso é uma heresia condenada pela igreja, que nós chamamos de pelagianismo ou semi-pelagianismo. Então ninguém tem a iniciativa de buscar a Deus. Inclusive a própria Bíblia Sagrada, ela vai dizer que por conta da natureza adâmica, pecaminosa que existe em nós, nos impossibilita dessa realização. E a Bíblia diz que não há ninguém que faça o bem e não há ninguém que busque a Deus. Livro de Efésios, capítulo de número 2, parágrafo de número 1. E nós estávamos mortos em nossos próprios delitos e em nossos próprios pecados. Estávamos mortos em nossos próprios delitos e em nossos próprios pecados. É Deus que sempre está tomando a iniciativa de se relacionar com a igreja. É por isso que no Novo Testamento a Bíblia diz que nós fomos atraídos pelo poder da sua graça salvadora. Então como que Deus faz com que nós venhamos percebê-lo? Como que Deus faz com que nós venhamos percebê-lo? Sendo que Ele é invisível, sendo que Ele é eterno, e não dá para nós pegarmos um pedaço de Deus para atestar que Ele está aqui. Bom, dentro de algumas maneiras, Deus usa algumas formas de se revelar ao homem. Lembrando que esse desejo de se manifestar por meio da sua infinita graça e misericórdia, nós damos o nome de cognoscibilidade. Essa palavra é um empréstimo da palavra cognição. Cognição é percepção, entendimento, compreensão. Ou seja, Deus precisa se fazer perceptivo à mente humana. E aqui eu quero dar alguns exemplos sobre isso. Pastor, como que Deus faz para ser perceptível à mente humana? Existem 4 estágios para isso. Quantos estágios? 4 estágios. O primeiro estágio é o primeiro passo. Através das Escrituras Sagradas. Deus nos dá a possibilidade de nós compreendermos e de nós crermos nas Escrituras Sagradas através da leitura bíblica. Lembrando que nós cristãos, de fés protestantes, herdamos da Reforma 5 solas. E, de fato, uma dessas solas é a sola Escritura, ou seja, só a Escritura. E é isso que faz com que nós possamos perceber a Deus. Existe uma segunda fase, ou um segundo estágio, que alguém olha para as Escrituras Sagradas no primeiro estágio que eu expliquei e diz, não consigo perceber a Deus. Então, contempla-se a natureza. E existem pessoas que ao ler as Escrituras não acreditam na existência de Deus, mas ao olhar a natureza, ao contemplar a natureza, vai perceber que Deus existe. Existe um terceiro estágio, que quando as pessoas olham para a natureza, elas dizem, não, eu não consigo contemplar a Deus e não consigo acreditar que Deus existe. E isso aqui nós chamamos, ou a pessoa chama que é um processo químico ou um choque de molécula, não tem nada a ver com a existência divina. Então Deus se apresenta em uma manifestação nesse terceiro estágio que nós chamamos de processo histórico. Olhe para mim, se atente aqui para mim, não se perca. Processo histórico. Esse processo histórico é conhecido mais como um processo arqueológico. E o processo arqueológico está muito conhecido nos últimos dias, ou nos últimos tempos, é muito relevante, principalmente por um doutor chamado doutor Rodrigo Silva, que é muito fera em questões de arqueologia. Porque de fato Deus é tão misericordioso, mas tão misericordioso, que com o passar do tempo, Deus ele deixou algumas pegadas da sua existência. Deus deixou algumas coisas da sua existência para que de fato ele pudesse, ou quem pudesse acreditar através da arqueologia. Por último, existe um estágio que, se alguém não acredita nesses primeiros 3 processos que eu acabei de citar, por fim nós temos o último, e esse não cabe discussão, que é exatamente o que nós chamamos de experiência, que é milagre ou a mão de Deus. Quando a mão humana não alcança, a mão de Deus, ela alcança. O superior,
e isso é chamada de metafísica. Uma coisa para ilustrar isso que eu estou dizendo. Por exemplo, livro de João, capítulo de número 11. O texto diz que Jesus está a 3 quilômetros de Betânia. Quantos quilômetros? Quantos quilômetros? 3 quilômetros de Betânia. A palavra Betânia, para quem não sabe, significa casa da misericórdia ou casa da aflição. Cristo, quando recebe a notícia que Lázaro não está morto, mas está doente, ele está a apenas 3 quilômetros de Betânia. Só que o texto diz que ele vai se apresentar apenas no 4º dia. E vamos lá, há um motivo para isso. 3 quilômetros, gente, não é muita coisa. Caminhando, dá aproximadamente 40, 50 minutos. Então, Cristo não está longe de Betânia, ele está próximo. Só que Jesus vai deixar para chegar em Betânia apenas no 4º dia por 2 motivos. O primeiro, os judeus, eles acreditavam, nem todos, alguns deles, eles acreditavam que a alma se descola do corpo apenas no 4º dia. Então, de fato, o entendimento de alguns judeus é que, passando o seu 4º dia, não tem como ressuscitar. Passando o seu 4º dia, não tem como acontecer o milagre. O segundo motivo que Jesus deixa para ir no último dia é porque a ideia de Cristo é virar Betânia de cabeça para baixo. Cristo não quer apenas ressuscitar Lázaro. Cristo quer com que todos venham acreditar que Ele existe e que Ele não é apenas a cura ou a ressurreição, mas que Ele é Cristo em todos os seus níveis. A prova disso é que o que Cristo faz no capítulo de número 11 do livro de João, o capítulo de número 12, acredito eu, lendo o texto, que com o passar dos dias, como João começa a narrar, o texto vai dizer que os judeus estão vindo para a festa da Páscoa, e a ideia é conhecer Jesus e também conhecer a Lázaro por conta do que aconteceu no capítulo 11. Então, de fato, o que é sobrenatural e aquilo que nós chamamos de milagre é algo específico para a vida de cada um. Não se tem discussão, não se tem brecha, e aquilo que acontece. Bom, então Deus, ele dá para se revelar à mente humana ou à humanidade dessas 4 maneiras que eu acabei de citar. Essas 4 formas são formas de perceber a Deus. Continuar conhecendo Ele, aí é outros 500. Eu sou pentecostal, eu gosto disso, gosto do poder de Deus, gosto de marchar, gosto de rodar, gosto de pular, vocês me conhecem, eu gosto disso. Mas sem a palavra não dá. Sem palavra é só movimento, sem palavra é só gritaria, sem palavra não dá. Então a igreja protestante, que é esta aqui que nós pertencemos, ela deve se dedicar ao ensino dentro do possível das Sagradas Escrituras, porque é só as Sagradas Escrituras que vai me revelar quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo. Somente através da palavra nós saberemos sobre o céu, sobre o inferno, sobre os anjos, sobre conduta, sobre ética, moral, sobre leis, pecado, graça, confissão de fé, condenação, como deve tratar os filhos, como deve tratar a esposa, como a esposa deve tratar o filho. Somente pelas Sagradas Escrituras nós vamos saber aquilo que nos orienta para cima e aquilo que nos orienta para baixo. Bom, Deus é tão grandioso, mas Ele é tão grandioso, mas tão grandioso, que se Ele fosse se revelar da forma em que Ele é, nós nunca íamos conhecer ou entender como Ele é. Então Deus, Ele se reduz ao nosso intelecto. Deus é tão misericordioso que Ele vai se reduzindo e se simplificando. Por exemplo, Deus é tricotômico. Pastor, o que é tricotomia? Nós, seres humanos, somos tricotômicos, porque nós somos divididos entre corpo, alma e espírito. Deus não é tricotômico, porque Ele é espírito. Então Deus não tem mãos, Deus não tem orelha, Deus não tem olhos. Tá bom, mas e o texto que diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas e os seus ouvidos não estão tapados? Isso é antropomorfismo, é atribuição do corpo humano a Deus. Então Deus pega as características do nosso corpo humano, pega as nossas características físicas e pega para si, para que nós venhamos entender como Ele está agindo, como Ele está trabalhando, como Ele está trabalhando para nós, senão nós nunca teríamos entender. Ou como a antropopatia, que é Deus está irado, Deus está alegre, Deus está com ciúmes. Deus pega sentimentos humanos, leva para si, para que nós possamos entender o que é que Deus está sentindo. E aí, gente, quando a gente vai lendo as Sagradas Escrituras, há várias figuras de linguagem em toda a extensão da Bíblia Sagrada. Quando a gente pega a Bíblia para ler, nós começamos a perceber que há várias figuras de linguagem, e eu quero citar algumas aqui, como por exemplo, livro de Ezequiel, capítulo 34, verso de número 31. Vós, pois, são as minhas ovelhas. Vós, pois, são as minhas ovelhas. Ele é o nosso pastor. E se Deus é o nosso pastor, nós somos dele o que, ICPC? A sua ovelha. Se Deus é o nosso pastor, nós somos o que dele? Ovelha.
Mateus capítulo de número 13, a parábola muito conhecida, que é a parábola do joio e do trigo. Caberia uma mensagem aqui dentro, mas eu não quero me estender. Jesus é o nosso agricultor e nós somos o trigo e por aí vai. Então dentro da Bíblia há várias figuras de linguagem. Mas o que eu quero me apegar aqui é 2 Coríntios capítulo de número 11, verso de número 2. Olha o que Paulo vai escrever, abre aspas. Porque eu estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura. Como uma virgem o quê? Pura. Eu vou usar da didática. Como uma virgem o quê? Pura. A um marido, a saber, Cristo. O que Paulo está dizendo? Cristo, ele é o nosso esposo e nós somos a sua esposa. Ele é o nosso noivo e nós somos a sua noiva. Ou seja, Deus em uma relação matrimonial, Ele nunca trata a igreja como macho. Ele sempre trata a igreja como moça, noiva e esposa. Então a igreja em uma relação matrimonial, ela sempre é uma igreja que é moça, uma igreja que é uma igreja que é noiva, uma igreja que é esposa. Ou seja, nós temos um só marido e a igreja não é solteira. A igreja é casada. Vou de novo. A igreja não é solteira. A igreja, ela é casada. Parece que é uma ideia do Novo Testamento, parece que é uma ideia minha, mas não é. É uma ideia do próprio Deus desde o Antigo Testamento. Quer ver? Desde o Velho Testamento, Deus já tratava como ele sendo marido e o seu povo esposa. Prova para mim, pastor, te provo. Livro de Isaías, capítulo de número 54, parágrafo de número 5. Porque o teu Criador é o teu marido. O teu Criador é o teu marido. O que o texto sagrado está dizendo? Que desde o início, ele sempre viu seus filhos como sua esposa e ele sendo seu marido. Só que nessa relação de casamento, nós entendemos, e quem é casado sabe isso aqui, vamos lá. Nós entendemos que casamento não é apenas um romance. Casamento é um contrato. É claro, no bom sentido da palavra. Por exemplo, eu odeio quando alguém vira para mim e diz assim: casamento é difícil. Não. Casamento não é difícil, relacionamento é difícil. É só ler Freud. Freud ele vai dizer que, de fato, nós somos seres narcísicos. Todos se amam. A minha avó, que nunca frequentou faculdade, ela dizia que dois bicudos não se beijam. E o que ela queria dizer? Que a pessoa que ela não tem capacidade de ferir o seu ego, a pessoa que não tem capacidade de ferir o seu eu, ela não pode se relacionar com outra pessoa. E aí, relacionamento para quem não gosta de ferir o seu próprio eu, vai ficar difícil. E não só para casamento. Vai ficar difícil relacionar com amigos, vai ficar difícil relacionar com irmãos, vai ficar difícil relacionar com a família. Então, por exemplo, se a sua mãe... Quem aqui é casado, por exemplo? Levante a mão. Muita gente casada. Então vamos lá. Se com os nossos pais a gente já discutiu, não estou dizendo de briga, se com os nossos pais nós já discutimos, imagina alguém que você conhece depois de 20 a 25 anos, que você já viveu, que são ideias diferentes, que são pensamentos diferentes. Então vai haver discussão, vai haver ideias diferentes. Então o que eu estou dizendo é: casamento tem direitos e deveres a serem cumpridos. Só que o que sustenta o casamento... Eu tenho só 22 minutos, misericórdia, vamos lá. Só que o que sustenta o casamento é o amor. O que sustenta o casamento é o amor. Se você casar com uma pessoa só pelas suas características, esse casamento com certeza não vai dar certo. Porque com o passar do tempo, as características acabam. Com o passar do tempo, as características vão embora. Então, por exemplo... Todos que aqui estão, que são casados, que namoram, que se relacionam com alguém, enfim, todos que estão aqui, quando foi se relacionar, quando foi namorar, quando foi noivar, ficou atraído pela forma física ou pelo estereotipo físico. Por exemplo, uma coisa é você amar sua esposa, outra coisa é você amar o seu filho. Pois filho você não ama por característica, filho você ama por simplesmente ser o seu filho. Então o sorriso na boca do seu filho também é o seu sorriso, independente das características que ele tenha. É isso que o amor se solidifica. Então, por exemplo, a minha mãe está aqui. A minha mãe, desde pequena, ela sempre fala: Pedro, você é lindo, maravilhoso. Tinha dia que eu olhava no espelho e falava: mas eu não estou tão lindo assim. Mas mãe é uma coisa maravilhosa, é ou não é? O filho pode estar banguelo, pode estar gordo, pode estar magro, pode estar como tiver. A mãe sempre vai dizer: é a coisa mais linda da mamãe. Eu sempre ouvi.
E realmente eu sou, né, mãe? Graças a Deus eu sou mais lindo que a minha irmã. Eu sou mais lindo que a minha irmã. Diga-se passagem. Então, se você casa ou vai se relacionar com alguém, não se canse, tá, gente? A gente vai mergulhar. Se você se casa ou se relaciona com alguém, você vai olhar para os estereotipos físicos, como os olhos, cor dos olhos, cabelo, sorriso, tipo físico, corpo e por aí vai. Mas o que sustenta o casamento não é isso. O que sustenta o casamento é o amor. Então eu aposto que você está dizendo assim: ué, pastor, então tá fácil de eu me relacionar com Deus. Eu sou uma esposa casada com o Senhor e eu amo. E eu não vim aqui para duvidar do seu amor. Eu tenho certeza que você ama a Deus. Quantos aqui amam a Deus? Diga glória. Eu tenho certeza que você ama a Deus. Só que quem fala do seu amor não é você próprio. Quem fala do seu amor é o seu esposo. E quando ele diz sobre o seu amor que você sente por ele, não é muito bem esse amor concreto que você diz. Como assim, pastor? O problema é que o esposo sabe que a gente não ama ele de forma completa. Vou de novo. O esposo sabe que a gente não ama ele de forma completa. E não sou eu que digo. Livro de João, capítulo 3, parágrafo de número 19. Abre aspas. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Olha para mim. Então não significa que você não ame a luz. Você até ama. É que o nosso coração não vale muita coisa. A gente ama a luz, mas se relaciona com um amante chamado trevas. A gente ama a luz, mas se relaciona com um amante chamado trevas. Ou seja, se fosse depender da gente, esse casamento não se sustentava. Porque por mais que a gente ame o nosso marido, nós nos relacionamos com um amante chamado trevas. Somos bem casados, mas há um amante chamado trevas. Jesus é a luz e o amante é as trevas. Nós amamos a Cristo, mas nos deleitamos nas trevas. A palavra amor que João vai utilizar no texto, ela tem um sentido no capítulo 3, versículo 19. Ela tem 5 sentidos e dentro da semântica, esses 5 sentidos, na proposta do verso 19, o que Cristo está sugerindo ali é deleite. Então já muda a expressão, porque deleite é prazer. O que Cristo está dizendo é: nós somos bem casados, mas matamos o nosso prazer nas trevas. Nós somos bem casados, mas matamos o nosso prazer nas trevas. Quando ele continua dizendo que amamos mais as trevas porque as nossas obras são más, a expressão utilizada por Cristo para a obra má, ela tem um sentido de referência moral. Pastor, não sei o que é moral? Então lá vai. Moral é a avaliação daquilo que eu faço com o que eu estou sentindo. Moral é a avaliação daquilo que eu faço com aquilo que eu estou sentindo. Vou exemplificar. Se eu chego aqui na igreja com muita vontade de beber água e avisto esse copo de água, o que a ética vai dizer para mim? Ética é princípio. A ética vai dizer: não coloque a mão naquilo que não é seu. Então, por ética, eu estou sendo confrontado. Então, a minha vontade de beber água está sendo confrontada pelo princípio que essa água não me pertence, a não ser por segunda ordem. Você não quer mais ouvir, não? Você está cansado? Você está com a cara de chateado? Quantos ainda querem ouvir a palavra de Deus? Diga glória. Calma, nós iremos mergulhar. Vamos lá. Então, a minha vontade, lá vai, a minha vontade não me dá o direito de meter a mão no copo e ingerir o líquido. Por que não? Porque a não ser que eu saiba que essa água seja para mim. Então o que é moral? Moral é a avaliação daquilo que eu faço com aquilo que eu estou sentindo. Então o que Cristo está dizendo? O que Cristo está dizendo é: quando a vontade grita, o homem não se deleita na luz. Quando a vontade grita, o homem se deleita nas trevas e não na luz. E por que, pastor, você está dizendo que eu sou prostituto? Não sou eu que digo, é Oséias que vai escrever o capítulo 4 dizendo: olha, os filhos de Deus amaram mais as trevas e por isso se prostituíram. Você conhece da história, gente? Você conhece da história de Oséias? Deus pega o casamento de Oséias e mostra o quão infiel e prostituta a sua mulher é. Olha pra mim, porque a palavra prostituição no hebraico, ela vem do verbo zanun, Z-A-N-U-N. Zanun é prostituir, zanun é fornicar, zanun é adulterar. Então Deus pega a relação de Oséias com a sua mulher e está dizendo: Oséias, tá doendo em você? Pois é, também dói em mim, porque eu sou um marido
marido fiel, eu sou um marido perfeito, eu sou um marido bacana, mas todos os dias a minha esposa me troca por Deus de pedra, Deus de pau, Deus de bronze. A minha esposa me troca. Um marido que respeita o contrato, mas eu sou um marido que respeita o contrato, mas vira e mexe a amada sai de mão dadas com o amante. Então, se fosse pelo contrato, vamos lá, se fosse pelo contrato, jamais daria certo, jamais estaríamos na presença dele, jamais teríamos o direito de invocar a ele. Pastor, você está usando muito a expressão contrato. Vamos lá, vou te explicar por quê. Porque na lei judaica ou na tradição judaica existe um contrato chamado ketubá, e a ketubá é um contrato que todo casal faz antes de casar. Eu particularmente acho que era bom todo mundo fazer uma ketubá na vida. Por quê? Porque todo casal vai estabelecer algumas regras, né, dona Larissa? Vai estabelecer algumas regras antes de casar. E quais essas regras? Alimentos, roupas, direitos conjugais e assim vice-versa. Há uma regra. Se você está entendendo o que eu estou dizendo, não dava para ninguém estar aqui sentindo a presença dele. Não dava, pastor, não dava. Por quê? Prova para mim, te provo. Primeira epístola de João, capítulo 1. E o que ele diz? Abre aspas. Aquele que diz que não peca, peca porque mente, porque todos pecaram e todos estão destituídos da graça. Lá vai. Todos os que estão aqui peca por pensamento, por falas ou por obras. Uma hora ou outra, eu não querendo, mesmo eu não querendo, mesmo eu lutando, a minha carne vai tentar me vencer. Então o casamento estava impedido de se realizar. Então como você sente? Então como que a gente faz para sentir a presença dele se o nosso casamento estava impedido de se realizar? Aí Paulo vai começar a escrever a epístola aos Gálatas. Essa epístola, ela é uma continuação do livro de Romanos. Romanos fala da graça, a Gálatas também vai falar da graça. Só que Paulo vai combater um problema lá na igreja da Galácia. Que problema é esse? Tem um grupo de judeus que está dizendo para o povo assim: olha, vocês estão dentro da igreja, mas vocês precisam circuncidar e cumprir a lei de Moisés. Aí Paulo, segura o glória, aí Paulo vai dizer assim: se você servir a Deus pela lei, você não vai conseguir. E por que não? Porque você vai tropeçar na lei. E a lei vai dizer no capítulo 3, versículo 6 da epístola aos Gálatas: aquele que cumpre a lei por ela viverá, porém aquele que tropeçar em uma dessas leis será maldito. Porque está escrito, livro de Tiago, capítulo 3, o que está escrito? Que aquele que transgredir uma das regras será considerado maldito. Olha o que Paulo está dizendo: pela força do teu braço o casamento não dá certo. Pela força do teu braço o casamento não dá certo. Pastor, e por que o casamento não dá certo? Lá vai, não daria certo porque o juiz da vara de família é o nosso marido, e ele diz assim, que não dá carta de divórcio para ICPC. Por que ele não dá carta de divórcio? Porque ao invés de dar carta de divórcio e não salvar ninguém, ele se esvaziou de si mesmo, se fez carne, morreu no madeiro e nos deu a condição de estarmos aqui sentindo a presença dele. Lá vai. Então o que Paulo está dizendo é: agora a salvação não é mais pela lei, agora a salvação é pela graça e é pela fé. Eu sei que você sabe o que é fé, mas só para lembrar, a palavra fé não é ficar energizando, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não, fé vem do vocábulo emuná, E-M-U-N-A-H. Emuná é um substantivo que vem do radical, que significa edifício firme. Então eu vou traduzir: quem tem fé é uma pessoa inflexível. Fé é quando alguém é confrontado por um princípio que ele diz crer e ele não abre mão. É por isso que Cristo vai virar para João Batista e vai dizer: João Batista é uma cana levantada, João Batista é uma cana erguida. Cana não é flexível. O que Cristo está dizendo sobre João Batista é: você pode até arrancar a cabeça dele, mas ele não nega a fé que decidiu. Eu vou de novo. Fé não é ficar energizando. Fé é ter certeza quando o mundo te confronta e diz: larga a presença, larga a igreja, larga a obra. E aí eu tenho fé para poder dizer: pode até cortar minha cabeça, mas eu não nego a minha fé. Pode até cortar minha cabeça, mas eu não nego a minha fé. Segura, porque a gente vai mergulhar. Então, já que a salvação não é mais pela lei e sim pela graça, eu posso viver de qualquer jeito? Que a salvação está garantida? Em hipótese alguma. Por que não? Porque o amante, ele não quer ver o nosso casamento dar certo, Nenzinho.
O amante, Bispa Dilma, ele não quer ver o nosso casamento dar certo. E aí você está se perguntando: pastor, quem é o amante? É o diabo? Claro que não. O amante é você mesmo. Pegou não? O amante é você mesmo. Quer ver? Livro de Romanos capítulo 7. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse está diante de mim, e eu acabo cometendo. Homem miserável que eu sou. Quando Paulo diz miserável, Paulo está dizendo assim: eu não consigo controlar o meu desejo. Então dentro do Pedro existem dois Pedros, um inclinado para cima, outro inclinado para baixo. No hebraico a gente usa a expressão etzerhará, etzerdoven, inclinado para o bem, inclinado para o mal. Ou seja, existe um ser aqui dentro de mim que está inclinado, ora para o céu, ora para o pecado, ora para Deus, ora para as vontades da carne. Existe um Pedro dentro de mim que uma hora gosta de Deus, outra hora gosta da carne, uma hora gosta do céu, outra hora gosta do pecado. Então eu fico no conflito comigo mesmo. Aí Paulo vai escrever dizendo, abre aspas: ora, vocês precisam andar no Espírito, porque se você anda no Espírito, a carne não vai ter espaço. Mas se você andar na carne, o Espírito perde espaço. E olhe para mim, batalha espiritual, lá vai. Batalha espiritual não é contra um ser de chifre com tridente, vou dar chute na cara do diabo, não. Batalha espiritual não é isso. E o que é batalha espiritual, pastor? Batalha espiritual não é matar o diabo. Batalha espiritual é me matar todos os dias. Todos os dias. E qual que é a prova disso? A prova disso é o que Tiago diz, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Minha amiga Tawane, olha o que Tiago está dizendo: nós não somos tentados por coisa alguma, a não ser por aquilo que nós desejamos. Olhe para mim, porque Tiago vai continuar dizendo: o próprio Deus não tenta vocês, porque tentação vem pelo mal. Tentação está na cabeça, a tentação está no coração. O Deus de vocês não tenta vocês. Pastor, melhora para mim, que eu vou melhorar. O que Tiago está dizendo é: a tentação é para te ver caído. Deus não tenta ninguém para ver caído, mas Deus prova aquele esqueceu para estar de pé. Então prova para mim, pastor. Meu corpo arrepiou. Então prova para mim que Deus não tenta, mas prova. Lá vai, livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque quando for provado, receberá a coroa. Ai meu Deus, ai meu Deus, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido. O que eu vim pregar para alguém é o que o céu está dizendo. O diabo te tenta para te deixar caído. O céu não, está na prova, mas está na minha mão. Está na prova, mas está na minha mão. Eu vim pregar para alguém. Eu vim pregar para quem tem mão levantada e para quem tem glória na boca. Jesus não te tenta, ele te prova. E a notícia é: esta provação não é para te matar, é para te fazer mais forte. É para te fazer mais forte. É para te fazer. Eu vou liberar porque alguém ficou de pé. Eu vou liberar porque alguém ficou de pé. Assim diz o Senhor: esta provação é para você ser bem-aventurado, porque você vai ser aprovado. Aprovado. Quem é que pode glorificar aí? Quem é que pode? Eu sinto a graça dele aqui. Eu sinto a graça. Reminance, reminúbria, reminaragaia. Mailínia, eu não estou te ouvindo. Aumenta isso, por gentileza. Eu sinto a graça dele aqui. Eu sinto a graça. Então lá vai. Então quem está morto não tem desejo. Quem está morto não tem vontade. Quem está morto não tem impulso. O que a Bíblia está dizendo? Se você está sujeito a Deus, você está morto para você mesmo. Deixou Cristo bem claro. A carne não tem mais espaço e o diabo perde a força. Você não pegou, vou de novo. O que o céu está dizendo é: quem está morto para o mundo não está vivo para o pecado. Quem está morto para o mundo não tem desejo. Eu estou arrepiado aqui, Jaiane, eu vou liberar. Quem está morto para o mundo não tem desejo. Quem está morto para o mundo não tem impulso. E que impulso é esse? É aquele impulso de quando dá vontade de pegar Uber para encontrar com um contatinho, de quando dá vontade de mandar mensagem para quem não é mandar. E o céu está dizendo: quem está morto para o mundo está morto para o pecado. Quem
Quem é que está morto? Quem é que está morto? Quem é que está morto? Pastor, o que é que Tiago está dizendo? Vamos lá. O poder do diabo contra a igreja é tentar e acusar. E qual que é o princípio? E qual que o que é se sujeitar? Sujeitar é se converter. E qual que é o princípio da conversão? E não vivo mais eu. 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 Mas Cristo vive em mim. Eu vim pregar para uma geração que decidiu nesse sábado à noite dizer: vou deixar Netflix de lado, vou deixar os meus afazeres de lado e vou para a presença para matar minha carne. Cadê você que veio para adorar? Cadê você que Elemia, Hanúbia, Revaia? Cadê você que veio para adorar? É porque tem muita gente que chega no ambiente e está dando ocasião da carne. Aí Paulo disse: não deis ocasião para a carne, mas viveis pelo Espírito. Cadê você que vive pelo Espírito? Eita mistério. Eita, eu tenho 24 anos e a Bíblia não mudou desde quando eu nasci. Antes de eu nascer ela já existia. E ela está dizendo para nós: pecado continua sendo pecado, erro continua sendo erro, mas santificação também continua sendo santificação. Eu vim pregar. E pode até diminuir glória, mas eu vou liberar. O que o céu está dizendo é: mata a tua carne. Por quê? Porque quando você mata a tua carne, você perde o desejo de viver as coisas do mundo. Há um escritor que diz: alimente o teu espírito para que a tua carne morra de fome. Eu quero ver quem é que vai alimentar o espírito. Eu sinto a graça dele aqui. Pastor, e qual que é o papel do diabo? Ser parceiro da minha carne. Pegou não? Vou de novo. Qual que é o papel do diabo? Ser parceiro da minha carne. Então o que o diabo faz todos os dias? Ele seduz a minha carne. Para quê? Para eu me desviar. Então só tem um jeito do casamento dar certo. Pergunte para mim qual? Não é mais forte qual? Nascer de novo e cometer um homicídio. Pegou não? Eu vou de novo. Nascer de novo e cometer um homicídio. Como assim, pastor? O que o céu está dizendo é: se não estiver disposto para morrer todos os dias, não vai conseguir viver em santificação. Se não estiver disposto para matar o seu eu todo dia, não dá para chegar até Deus. Não dá. Prometo que encerra aqui. Vamos para a Bíblia. Livro de Números, capítulo 22, versículo 6. Dá para abrir ali? Livro de Números, capítulo 22, versículo 6. Eu sei que eu não combinei nada com vocês. Para a gente encerrar, vamos lá. Livro de Números, capítulo 22, versículo de número 6. Diz assim o texto, eu já vou lendo aqui, vamos lá. Vem, pois, agora, rogo que olha lá. Vem, portanto, eu te suplico e amaldiçoa por mim esse povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Assim poderemos derrotá-los e expulsá-los da terra, porquanto eu sei muito bem, aquele que tu abençoas é abençoado, mas aquele que tu os amaldiçoa, fica amaldiçoado. Vamos lá. Eu sei que você conhece o texto. Balaque chama Balaão e diz assim: tem um povo lá na rua João de Carvalho, número 39, que há 13 anos está vencendo o Egito sem puxar espada. Há 13 anos está derrotando o Egito sem usar escudo e cavalaria. Alguma força sobrenatural está fazendo a ICPC vencer. Está fazendo. O que Balaque está dizendo? Desliga eles de cima. Você não quer ouvir? Desliga eles de cima, que eu consigo atingir eles lá embaixo. Então o que precisa fazer? Eu preciso, Balaão, que você tire eles do espírito, que aí eu consigo vencer eles da carne. Qual que é o tema? Chegai-vos a Deus e Ele chegará. A ideia de Balaque nesses 13 anos é: desliga a ICPC de cima, porque a carne entra aqui embaixo. E olha aqui, Balaão, gente, para quem não lembra, ou para quem interpreta errado, ele é profeta de Deus, tá? Ele não é profeta pagão. É só ler o capítulo 22, versículo 8. Quando Balaão vai amaldiçoar, você conhece o texto? São 7 maldições. 7 maldições viram 7 bênçãos. E uma das mais famosas e marcantes, qual é? Contra Israel. Não há encantamento.
Em outras palavras, ele está olhando para Balaque e está dizendo: Balaque, não dá para parar a ICPC atacando por força por fora. Vou de novo. Não dá para atacar a ICPC atacando ela de fora para dentro. Não vai funcionar. E aí, pode baixar decreto, pode fazer macumba, pode fazer despacho, pode se levantar, pode ter fofoca, pode ter calúnia, pode chamar o STF, pode levantar reis, pode levantar império, pode levantar China, Rússia, os árabes. Ninguém vai poder parar a ICPC. Ninguém vai poder parar a igreja. Porque, eu vou falar isso aqui, pastora. Eu vou falar isso aqui, porque o que sustenta essa igreja não é dízimo e oferta. Dízimo e oferta é para manter as contas de pé e em dia. O que sustenta essa igreja, eu não sei quem vai pegar. O que sustenta essa igreja é Mateus capítulo 16. Ô Pedro, já que tu sabe quem eu sou, agora eu vou revelar quem tu és. Tu és Simão Barjonas, e sobre esta rocha, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá. Prepara para dar glória. O que o céu está dizendo é: pode preparar despacho, pode preparar macumba, pode fazer calúnia, mas quem está pautado na palavra não se perde. Não se perde. Não se perde. Eu não sei quem vai levantar a mão para receber. Eu não sei quem vai levantar a mão para receber. Só que Deus acabou de me dar uma autoridade e uma profecia na minha boca, e eu vou liberar. O que o céu está dizendo é: já que você veio para cá, então recebe uma palavra para tua casa. Contra a tua casa não tem encantamento, contra a tua família não tem encantamento, contra a tua saúde. Ai meu Deus, eu não sei se eles estão ligados, bispa. Eu não sei, pastora Helena, mas eu tô com vontade de marchar. Eu tô com vontade de marchar. Eu tô com vontade de voar. E eu vou profetizar. É só olhar para a tua vida. O diabo está tentando te parar, só que assim diz o Senhor: as portas do inferno não. Olha a glória de Deus. Agora, Satanás, sai da frente, porque a ICPC está de pé. A ICPC está de pé. A ICPC está de pé. Quem tem glória aumenta o volume. Quem tem glória aumenta o volume. É hora de línguas estranhas. Vai. Urimicando, coma na chebrique. Urimicome na remini revina ha. Recantata cantou. Ripalamanchumina. Olha Deus tomando os vasos na casa. Olha Deus tomando. Pega. Eu vou descer aqui. Pega. Assim diz o Senhor: não há encantamento. Eu vou te dar 20 segundos para você adorar. Não tem encantamento contra a tua vida. Não tem. Há uma graça preciosa passeando aqui. Urimicanto naramachia. Urimicanto neremachaio. Urimidicoma na prova na cona, remidicoma na prova na ha. Rimidicoma na prova na cantorega. Remantananana comana. Tanana. Temanta. Quemanto. Pegou no altar. Pegou epanassi eremia. Remanchumi na cantorema. Rimidicoma na panaraue. Rimidicoma na pa. O diabo tentou te matar, mas prova pra ele: você está vivo. Enquanto a pastora Helena está segurando a senhora, enquanto a pastora Helena está com a mão no teu ventre, Deus fala para mim: no primeiro ano foi difícil, no segundo ano quase fechou as portas, no terceiro ano teve tentação, passou 4, 5, 6, 10 anos, 11 anos, 12 anos, chegou o 13º, e o céu está dizendo: para cada ano de vergonha, a dupla honra acabou de ser. Epa!
Epa! Varão, me segura aqui, Jeová. Me segura aqui que eu vou voar. Lá vai. Pode levantar Herodes, pode levantar Jezabel, pode levantar todos os ex-impérios, mas uma igreja que está pautada na graça do Senhor, nada vai parar. O que gera avivamento não é no muito falar. O que gera avivamento não é sensacionalismo. O que gera avivamento é palavra. Eu vim pregar palavra. Assim diz o Senhor. Igreja cristã pentecostal em Cristo, receba do meu poder agora. Jovens, agora. Crianças, agora. Círculo de oração, agora. Grupo de varões, agora. Soldadinhos, agora. Recebe. Isso, recebe Nicole, recebe Fernando, recebe Bispa, recebe Pastora, recebe Jaiane, recebe Dani, recebe Mailine, recebe Marcelo, recebe Valmone, recebe Juliana, recebe Nenzinho, recebe Denitza, recebe Suelen, agora! Deixa eu encerrar. Pastor, Balaão consegue amaldiçoar o povo de Deus? Consegue. Como assim? Vamos para a Bíblia. Livro de Números 31, versículo 16. Olha o que Moisés disse. Eis que estas foram que por conselho de Balaão deram ocasião aos filhos de Israel que prevaricaram. A palavra prevaricar ali no texto é Maal, M-A-A-L. Maal significa ato de infidelidade. Balaão volta para Maleque e diz: não dá para negar, não dá para parar esse povo de fora para dentro. Você tem que parar eles de dentro para fora. E como que faz para parar a igreja de dentro para fora? Como que faz para parar a CPC de dentro para fora? É simples, não é mexer no dinheiro, não é mexer no bolso, é mexer no desejo deles. Se eles caírem na carne e romperem um princípio, o marido vai se afastar e eles vão ser feridos. E é isso que acontece. Estou correndo para eu finalizar de uma vez. Números 25. Ele vai mandar mulheres de Moabe para lá, mulheres de Moabe que é de Balaque, para ter relação sexual com os cabeças da tribo. Através da relação, elas levam os líderes da tribo para o culto de Baal Peor. A palavra Baal significa marido. E o que eles estão dizendo? Deita com outro marido, se relaciona com outro Deus. Aí Deus olha para o povo e vai dizer: se quer me trocar, então me troca. Se quer me deixar, então me deixa. Ficaram com Baal e a praga começa a matar o povo. Então então quando começa a matar o povo começa a ser infiel. E olhe para mim, o que faz o povo morrer não é andar no deserto, porque no deserto não mata ninguém. O que faz o povo morrer é a infidelidade do coração. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque tem gente que diz assim: todo deserto, pequei porque todo deserto. Mentira. Deserto não vem para te matar.
Conforme o povo começa a morrer, todo mundo começa a chorar. Moisés chora, Miriam chora, Arão, Nicole chora, todo mundo chora. Conforme todo mundo vai chorando, um homem chamado Zinri, da tribo de Simeão, ele pega na mão da filha de Balaque, chamada Cosme. Ele vai entrar para dentro da tenda para ter relação com ela. Conforme ele está tendo relação com ela, um moço chamado Finéias, se você não pegar eu paro, um moço chamado Finéias, ele vai pegar a lança. Deus não mandou ele entrar na tenda. Ele pega a lança, entra dentro da tenda, e quando ele entra da tenda, em uma lançada só ele mata os dois. Sabe o que ele está dizendo? Só eu entendi os ciúmes do meu marido. Só eu entendi. Só eu entendi. Olhe para cá, ninguém mandou ele ir, estava todo mundo chorando. Ele invadiu a tenda. Quando ele mata os dois, o texto diz que a praga cessa na hora. O que acontece? O que acontece? A praga cessou. Aí Deus vai virar para Moisés e vai dizer para Moisés: ô Moisés, pode parar de chorar. Por quê? Porque choro não resolve pecado. Como é que é? Choro não resolve pecado. Enquanto estava todo mundo chorando, apenas um entendeu meus ciúmes. Vai doer, mas vai curar. O que o céu está dizendo é: chorar pelo pecado que cometeu não adianta em nada. O que tem que ter é arrependimento. Até porque tem muita gente que chora achando que é presença. Cuidado com isso, porque nem tudo que parece ser não é. Só que olha para cá, já que quando Finéias entende os ciúmes, ele entende o zelo, o texto diz que Deus vai mudar o decreto. Deus vai fazer o quê? Mudar o decreto. O que Finéias está dizendo? Se o pecado está querendo me matar, eu vou matar o pecado primeiro para ter uma vida de santidade. Se aquele contatinho está me dando problema, eu vou mandar primeiro para mim não me dar problema. Vamos lá. Já que Finéias, segura, já que Finéias matou a carne, eu cesso a praga e mudo o decreto. Cesso a praga e mudo o decreto. Cesso a praga e mudo o decreto. Matou a carne, eu mudo o decreto. E qual que é o decreto? Ô Moisés, você lembra da minha ordem? Lembro que sacerdote só da linhagem arônica. Pois é, só que agora é o seguinte: como Finéias decidiu matar a carne, como Finéias decidiu matar o que não me agrada, ele vai ser sacerdote santo. Fica de pé para eu encerrar, vamos lá. Tawane, prepara um louvor pra gente. Você consegue, por favor? Olha para cá. Agora olha que maravilhoso. A palavra Simeão, ela vem do hebraico Shimon. E a palavra Shimon vem do Shema. Shema vem de ouvir. Alguns judeus dizem que esta palavra também pode ser duas palavras, Shem, Avon, o que significa que existe iniquidade. O que é Simeão? Aquilo que me faz ouvir o meu lado iníquo, aquilo que me faz ouvir a iniquidade. E o que é iniquidade? Iniquidade é diferente de pecado, porque pecado a gente peca por erro, porque a gente errou, vacilou. Iniquidade não, eu sei que é errado, mas continuo fazendo. Sei que é errado, mas continuo fazendo. Então olha o que Deus vai fazer. A palavra sacerdote, ela vem do hebraico Kohen. Kohen vem do arcadiano, que significa curvar-se ou se levantar. O que então significa a palavra Kohen? Quanto mais eu desço na presença dele, mais Deus me levanta na face da terra. Vou de novo. Quanto mais eu desço na presença dele, mais Deus me levanta na face da terra. E qual que é a diferença? Qual que é a diferença de sacerdote para quem não é sacerdote? A pastora Maíra deu uma aula pra gente aqui, e eu vou seguir a mesma linha. É que os levitas iam até o pátio externo, mas jamais entravam no Santíssimo, porque para ser sacerdote, só da linha de Arão. Então vou explicar. Shekinah é presença. Então o que mata, o que não mata a carne, só vê a presença passar. Quem não mata a carne, só vê a presença passar. Só que glória de Deus, a palavra glória no hebraico é kavod, e kavod é a manifestação do divino. Kavod é a manifestação de Deus. Sabe o que Deus está dizendo? E aí, minha filha, vai deixar a carne prevalecer ou vai viver no espírito para ver a glória? Oh meu Deus, eu vou liberar. Vai matar a tua carne ou vai viver no espírito? Se você quer, levante a mão para eu encerrar. Se você quer realmente ser sacudido pela presença, ou você se satisfaz em ver alguém pulando e você parado, ou você se satisfaz em ver alguém rodando e você parado, assim diz o Senhor: acabou esse negócio de ficar parado, a glória vai te sacudir. Eita, a glória vai te sacudir.
A glória vai te sacudir. A glória vai te sacudir. A glória vai te sacudir. A glória vai te sacudir. A glória vai te sacudir. Ó Deus de Israel, eu sei que não vim a este mundo pra adorar outro. Você pode adorar Ele? Os leões estão rugindo sem parar. O meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Quem é que pode adorar ao nome dele aqui hoje? Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, dos palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel. Cadê os Daniéis que matam a carne? Focados no céu, com risco de morrer, pois o que importa é lhe obedecer. Quem é que vai obedecer? Exclusivo é o meu coração. Eu vivo só pra ti. Não abro mão do céu até. Segura bem rapidinho. Levante a tua mão pra eu finalizar isso aqui. Sabe o que o céu tá dizendo? Olha o que o teu marido disse: se o teu olho te faz pecar, arranque-o fora, porque é melhor entrar no céu com a olho do que descer pro inferno com os dois olhos. Isso aqui só vai pegar quem tá ligado comigo. Se esse celular te faz pecar, joga na privada. É melhor subir pro céu sem seguidores do que descer pro inferno com 100 mil seguidores. Não vou dividir, não vou dividir. Ah, meu coração, dos manjares eu abro mão, dos palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com risco de morrer, pois o que importa é lhe obedecer. Senhor, eu não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Eu vivo só pra ti. Não abro mão do céu até diante da morte. Prefiro ser fiel. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O meu refúgio, a minha fortaleza. Aquele que habita a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, eu sou protegido. Se eu for fiel, eu moverei o céu, Ele envia anjos. E Senhor, eu não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Eu vivo só pra ti.
Glória a Deus, louve a Deus com as palmas. Eu já agradeço a